E nós vamos falar sobre um tema muito, muito importante, que é esse tema família. A família que merece que a gente cuide das suas bases, dos seus pilares, para que possamos ter uma sociedade organizada, estruturada, melhorada nos seus fundamentos. Se nós buscarmos o Evangelho, Jesus ele iniciou a sua vida pública exatamente na constituição de uma família, que foi no casamento. E eu gostaria de trazer uma história que está no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. E é um livro que conta as realizações do culto do Evangelho no Lar na casa de Simão Pedro. E no capítulo 2, que se chama A Escola das Almas, nós encontramos uma lição muito importante a respeito da questão da família. E na casa de Simão Pedro, participava também daquele culto a sogra de Pedro. E após Jesus falar sobre os textos antigos, ela, a sogra de Simão, fez uma pergunta, uma questão para Jesus. Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? E Jesus, então, olhou para ela com toda a atenção, mas permaneceu em silêncio, para que ela pudesse falar um pouco mais, a respeito mais especificamente do que ela estava dizendo. E ela, então, disse, olha, é porque no início da formação de uma família, tudo são flores, são projetos maravilhosos, mas depois de um tempo surgem as pedras, os dissabores, as dificuldades. Então, e ela, ao se ver falando sobre isso, seus olhos encheram-se de lágrimas. E Jesus disse o seguinte para ela: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Porque o lar, ele é a base de toda a estruturação da sociedade. É a célula primeira da sociedade. Mas aí Jesus foi, como a sogra de Pedro, ela era uma dona de casa, e Jesus sempre se utilizava de símbolos, de ideias, de imagens do dia a dia do seu interlocutor, para que ele se fizesse mais entendido. Ele pergunta para ela assim: o que você faz inicialmente às lentilhas antes de servir as refeições? Antes de servir ela uma refeição. E ela meio que titubeou para responder, mas disse: ora, Senhor, é necessário levá-la ao fogo, ela precisa ser cozida primeiro, para que ela tenha uma textura possível de ser digerida. Mas depois de cozida, eu também tempero essa lentilha. E Jesus foi e falou o seguinte: e o pão? Você serve o pão cru para poder servir de alimento? E ela: não, de modo algum. É necessário levar o pão ao forno para que ele possa adquirir e as propriedades do alimento que ele se compõe. Aí Jesus disse o seguinte para ela: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer
as nossas próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência da vida de uma pessoa? É que a vida carnal é idêntica à da flor da erva. Pela manhã, ela emite perfume e à noite desaparece. Olha o que Jesus disse. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então, a visão do mestre a respeito do lar é uma visão completamente madura e espiritual, porque tudo aquilo que Jesus ensina, tudo aquilo que o mestre fala, ele fala se dirigindo ao ser imortal que nós somos. A visão do Cristo não é a visão da materialidade, da brevidade, da nossa personalidade de agora. Ele nos enxerga de acordo com a nossa necessidade de seres espirituais que nós somos. Então, logicamente, ninguém pretende viver uma vida de dores e de sofrimentos. Mas o que Jesus está dizendo é que se eles acontecem também na vida em família, é porque existe algo que precisa ser visto, compreendido, aprendido, para que, lapidando os nossos sentimentos no lar, possamos ascender. Não só cada um de nós, mas esse grupo que está reunido ali, sob a égide da família, para trabalhar sentimentos, para aprender em relações, para depois darem conta no sentido mais amplo, que é o sentido social, o sentido da humanidade. E aí, então, a gente lembra que existe uma diferença grande entre o lar e a casa. Porque a casa são a argamassa, os tijolos, os pilares, são as coberturas, os móveis. Mas o lar são os sentimentos, são as renúncias, a dedicação, o silêncio, o zelo, que são decorrentes da união desses seres que ali se encontram. E é por isso que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo que se chama Família, ele diz o seguinte, que a família consanguínea entre os homens pode ser considerada como o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que a vida nos devolve. Então, aquilo que nós encontramos hoje, em termos de família, de ambiente familiar, é um retorno da vida para nós. Mas aí muitas pessoas podem se questionar, mas eu não pedi uma família desse jeito. Eu não pedi uma família desestruturada. Inclusive, eu acho que eu nem faço parte dessa família. Eu acho que eu nasci nessa família por um acaso, porque eu me sinto um ET na minha família, os meus gostos são diferentes da minha família. Quantas pessoas dizem isso? Mas a verdade não é bem essa, não. A família de hoje vai reunir seres que já tinham laços desde antes, de outras existências. Existências mais recentes ou existências mais longínquas, com o objetivo de fazer com que se reencontrasse afetos para continuarem os trabalhos ou desafetos para realizarem, através dos atritos, a transformação dos próprios sentimentos. Não existe acaso na criação. Não existe família formada equivocadamente. Ninguém nasce numa família que não é a sua família. Pelo contrário, na maioria das vezes, o que nós encontramos, aquilo que Emmanuel chama de hereditariedade psicológica, que na verdade são afinidades entre os membros da família. Então, afinidades para o trabalho no bem, afinidades dentro de uma mesma área profissional, dentro de uma mesma área artística, ou mesmo dentro da área dos desvios, das dificuldades, dos vícios. Nós encontramos nas famílias espíritos semelhantes que se reagrupam, não com o objetivo de manterem os seus erros. Pelo contrário, o objetivo da família é sempre o de estruturar as criaturas
para saírem do seio familiar e serem lançadas na sociedade, de modo a contribuírem favoravelmente, e não de serem um peso social. Mas, por isso mesmo, o espírito, quando reencarna, quando ele nasce numa família, ele segue ao encontro daqueles laços que ele entreteceu desde antes para si próprio, na linha mental, na linha de afinidades, de gostos e de sentimentos, né, que vão caracterizar, então, as suas tendências, os seus jeitos, os seus gostos. Então, é por isso que é tão importante que aqueles que se constituem as bases, os pilares da família, que geralmente são os pais, são aqueles que se unem para formar uma família, e nós vamos levar em consideração hoje os diversos tipos de família que existem. Mas não é que tudo hoje em dia virou família e é assim. Não é verdade. Porque se nós não tivermos um conceito de que existe uma base de referência para o que seja família, nós não teremos como aprimorar esse conceito. Se tudo é família, nada é família. Então, uma coisa que a gente pode entender hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que já vêm com a ideia de, não, eu não quero ter filhos. E aí a pessoa, então, ela vai morar sozinha e ela tem um cachorrinho que ela ama muito esse cachorrinho. E a pessoa, então, quando leva o cachorro no pet, para o banho, para a tosa, a atendente vai e fala assim, olha, mamãe veio buscar o filhinho. E a mamãe, que é a dona do cachorrinho, fica toda feliz. E ela tem sentimentos de amor por esse animalzinho. E é natural que seja assim. Porque todas as vezes que a gente se responsabiliza por um bichinho, nós deveremos oferecer o melhor para ele. Mas uma pessoa e um cachorrinho não constituem uma família. Só para a gente lembrar. Então, duas pessoas que se unem formam uma família. Mas um cachorrinho e uma pessoa ainda não são uma família. São uma pessoa morando com o seu animalzinho de estimação que ela ama muito. Para que a gente entenda isso. Então, a família é a união de duas pessoas que vão se apoiar mutuamente para o devido crescimento, para a transformação dos seus sentimentos, para que possam aprender no convívio um com o outro. Então, quem tem um filho, o nível de dedicação, o nível de transformação interior para dar conta dessa tarefa é num nível absurdamente diferente de você ter um cachorrinho. O seu animalzinho, ele com 1 ano de idade, ele já é adulto e se vira quase que sozinho. Agora, uma criança de 1 ano de idade, ela é completamente dependente dos seus cuidados. Então, para que aqueles que se façam pais possam cumprir seus papéis a respeito de filhos que sejam gerados ou adotados, a gente tem que lembrar que é sempre necessário que esses mesmos pais possam se educarem, possam se prepararem para dar conta dessa tarefa. Quando perguntaram para Maria Montessori quando que os pais deveriam começar o seu processo de preparação para educar os filhos, ela teria dito que décadas antes do nascimento desse filho. Ou seja, somente será possível oferecer um processo educativo dentro do lar para aqueles que se façam genitores ou educadores que tenham feito esse mesmo trabalho primeiro em si mesmos. Porque ninguém tira de onde não tem. O processo educativo não é somente um processo informativo, onde se fala simplesmente palavras bonitas ou coisas até corretas. Mas se aqueles que são os educadores não dão conta de vivenciarem, na medida que as experiências vão acontecendo, para que essas crianças, que são, na verdade, espíritos imortais, que estão reencarnando ali no seio daquela família, para receberem uma educação com valores novos, só falar é muito pouco. O exemplo vai ter uma capacidade de ascendência infinitamente maior. Então vamos lembrar que os pais são mestres da educação deste espírito. São os principais influenciadores dessa criança. Mas todos aqueles que sejam figuras de ascendência e de grande importância
vão ter o seu grau de influência também. Então, avós, tios, professoras, professores também vão ter um impacto muito grande nesse processo. Então, esses espíritos reencarnantes que recebem o nome de filhos são seres que vêm rogar dos pais o amparo, o cuidado e, principalmente, a educação dos seus caracteres morais, podendo elevá-los a uma autossuficiência dentro das leis divinas, dentro dos valores nobres da humanidade. Então, eles vão reencarnar trazendo os impulsos das conquistas que eles realizaram e os impulsos das dificuldades que eles precisam trabalhar em si próprios, cujo objetivo dos pais é observar, exemplificar e educar. Então, o processo do lar é um processo de crescimento para todos os seres que ali se encontram. Quando um casal se junta para estabelecer um matrimônio, esse casal, sem saber, ou sabendo, é melhor que tenham consciência disso, estão ali para trabalharem os seus próprios valores morais, para aprenderem a diminuir as suas dificuldades interiores, para aprenderem a trabalhar os seus egoísmos, os seus orgulhos, para darem conta de criar relações que sejam felizes. Porque é verdade, o próprio benfeitor espiritual humano vem nos informar isso, que aqui na Terra já existem uniões que são uniões de almas afins, que são uniões extremamente felizes, harmoniosas, mas o percentual de uniões assim é menor em relação às uniões que são de provas, de expiações, ou até dificultosas mesmo. Mas somente acontece assim porque cada um na relação vai para a relação levando as suas próprias dificuldades interiores. E não tendo dado conta de se trabalhar o suficiente, muitas vezes mantém, muitas vezes um tiraniza o outro dentro do lar. E as dificuldades, então, insistem em aparecer. Mas não é assim que tem que ser. E vamos lembrar que no mundo que nós vivemos, nós recebemos o impacto de influências imensas na vida de cada um de nós. No livro do Espírito Camilo, através da psicografia de José Raul Teixeira, Nos Passos da Vida Terrestre, um livro maravilhoso de 2005, o benfeitor Camilo nos traz informações já daquela época, mas que hoje parece que estão mais atuais ainda do que naquele período. Ele traz informações não só no campo da matéria, no campo social, no campo do sentimento que nós vivemos hoje, falando inclusive já de epidemias e pandemias desde aquela época, mas ele vem falar da questão do clima espiritual no nosso planeta. Porque de uma hora para outra nós tivemos então uma revolução no planeta de hábitos, de estilos de vida, na parte das artes, na parte das mídias, que vieram trazer assim uma mudança que parece, em muitos aspectos, que a Terra está indo para trás ao invés de ir para frente. Parece que as coisas estão assim, piorando ao invés de melhorarem. E o que Camilo nos informa neste livro, Nos Passos da Vida Terrestre? Ele diz o seguinte, que durante alguns séculos, a reencarnação de determinados espíritos de regiões muito inferiores, como das regiões do umbral mais grosso, das trevas e dos abismos, foram encarnações que ficaram limitadas para a grande maioria desses espíritos. E a Terra, então, a crosta planetária, para nós encarnados, nós tivemos um certo alívio, onde, com a reencarnação de espíritos nobres em diversas áreas, do conhecimento, da ciência, da filosofia, da religião, puderam trazer uma certa ascensão e foi o que propiciou uma estruturação um pouco maior da nossa humanidade.
Foi o período que coincidiu com o surgimento da doutrina espírita, porque era necessário para o surgimento da doutrina espírita um avanço no campo do conhecimento, no campo científico, para que o espiritismo chegasse e conseguisse trazer um entendimento mais claro dos ensinos do evangelho. Mas o que acontece é que, nessas últimas décadas, o que nós vimos foi a reencarnação de milhares de espíritos que estavam há séculos sem poderem reencarnar aqui na Terra. E eles, então, têm reencarnado e são espíritos perversos, com uma mentalidade, muitas vezes, psicopata, trazendo seus condicionamentos dos vícios da sexualidade, da promiscuidade, do ganho fácil, da politicagem, da corrupção. E eles, então, vêm tomando espaço em diversas áreas e impondo o seu estilo de vida habitual, pretérito, só que se utilizando agora de recursos novos e muitas vezes vem tomar corpo em nossa sociedade, trazendo influências, muitas delas extremamente deletérias. No campo social que eu estou dizendo muito. E então, o que acontece? Nesse período, era para a nossa humanidade já ter se estruturado melhor socialmente, religiosamente, para que quando essas almas voltassem a reencarnar, encontrassem uma humanidade mais estruturada, principalmente no campo das famílias. Isso daí, o Espírito Camilo vem falar, no campo das famílias, no campo da religiosidade, para que esses espíritos, ao reencarnarem, tivessem a possibilidade de receber uma educação mais primorosa e, ao encontrarem uma sociedade mais estruturada, fossem atenuados o impacto da presença deles aqui no planeta, o que não aconteceu. Então, o que nós estamos nos deparando hoje é com a presença no orbe, com espíritos reencarnados vindos de esferas inferiores do nosso planeta, regiões dos abismos, das trevas, do umbral grosso. Então, são espíritos que trazem essa viciação desses valores deturpados, distorcidos, de acordo com a região onde eles habitavam, de onde eles estavam. Muitos de outros espíritos que vêm, que também estão reencarnando agora, eram escravizados de líderes desses, e que quando reencontram eles de novo, estavam telementados, hipnotizados e retomam mais facilmente o seguir estes. Então, é um período que os valores nobres da vida estão sendo testados ao seu extremo. E os valores da família também. Então, é onde nós verificamos agora como é que nós estamos. Os valores que nós trazemos são valores reais ou será que são só valores de superfície, de polidez? Será que nós estamos somente falando coisas bonitas e agradáveis aos nossos pares, que aparentemente nós acreditamos que estão buscando elevação, ou será que nós já estamos nos esforçando para vivenciarmos aquilo que a gente sabe que é de valor, aquilo que está no campo do evangelho, da espiritualidade nobre superior? E então, Kardec teve a oportunidade de, no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 775, fazer aquela pergunta que todos nós conhecemos a resposta, mas sempre é importante a gente lembrar, para que nós possamos fazer o esforço necessário para a nossa devida transformação. A pergunta de Kardec para os imortais é a seguinte: para a sociedade, qual seria o resultado do afrouxamento dos laços de família? E os benfeitores responderam: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento, um retorno aumentado do egoísmo. Então, o que a gente tem visto atualmente? Quais que são os principais pontos que têm dificultado a vida em sociedade? Porque isso tudo começa por famílias que têm se desorganizado. Então,
Quais são as influências do mundo que têm afetado os lares, as famílias? Então, são duas questões principais que devemos prestar muita atenção, porque elas também irão nos influenciar. O exercício é para todos nós. Egoísmo e materialismo. O egoísmo e o materialismo estão sendo postos, divulgados com uma força, com um impacto imensos. O egoísmo e o materialismo, eles têm um papel de tentar neutralizar, fazer com que a gente se esqueça de que nós somos espíritos imortais. O objetivo do materialismo e do egoísmo é: viva a vida, usufrua o máximo possível agora, goze pelos seus órgãos dos sentidos, porque a vida morreu, acabou. E dão então uma ideia muito frouxa sobre o futuro, querem misturar as coisas. Existem diversos infiltrados nos meios religiosos. E esses infiltrados muitas vezes falam em nome das religiões que eles dizem servir, mas na verdade já começam a trazer aí conceitos que começam a se misturar entre materialismo com os conceitos espiritualistas que as religiões deveriam de trazer. Então vamos estar muito atentos a isso, porque são testes para todos nós, para a nossa inteligência, para o nosso discernimento. O que Jesus havia nos ensinado? Ele diz para os discípulos, porque nós também somos discípulos do Cristo dos tempos atuais: eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. É lógico que, quando ele disse isso, ele não quis dizer que está enviando ovelhas para serem trucidadas pelos lobos. Nada disso. Porque o evangelho, ele é simbólico. E Jesus trouxe esse simbolismo em diversos dos seus ensinamentos, na maioria deles, para que não se perdessem. O significado de ovelha é obediência. Obediência ao Cristo, que é o governador espiritual do orbe, a Deus, às leis divinas. Ou seja, eis que vos mando como seres obedientes às leis divinas, porque as regras do mundo, muitas vezes, elas serão injustas, mas vocês deverão ser justos. Muitos mentirão, mas vocês serão corretos para manterem as suas consciências tranquilas. Se o mundo quer enganar, vocês serão aqueles que levarão a verdade. Então, são ovelhas, não ovelhas tolas e bobinhas, mas ovelhas vigilantes, inteligentes, convivendo no meio de seres astutos, que são provados no crime, no mal, por milênios seguidos. Por isso o período é de grandes provas para todos nós. E o reflexo disso tudo, que vem através das mídias sociais deturpadas, das influências culturais, educacionais, jornalísticas, televisivas, através de youtubers, de diversas maneiras. E muita gente vem trazendo conceitos muito velhos, de 2000 anos atrás, que foram exatamente as mesmas vivências que fizeram com que o Império Grego e o Império Romano viessem à falência moral, que foi o que proporcionou a queda da estruturação das famílias. Então vamos estudar história, porque muitos querem trazer estímulos como se fossem coisas novas, de coisas que são muito velhas na vivência da humanidade. Mas nós estamos aqui não para vivenciar aquilo que é simplesmente sensorial, material. Lógico que o material também é importante. Nós estamos no mundo material e também deveremos trabalhar, ter o nosso ganho financeiro, para ter as nossas experiências necessárias. Mas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta nós simplesmente colocarmos toda a nossa energia na busca de conquistas que os ladrões podem roubar, que as traças podem corroer? Quais são os valores reais? Nós somos espíritos imortais, vamos lembrar disso. Então, como disse o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, não é porque tem muita gente fazendo que é lícito fazer, que convém fazer. Porque, vamos lembrar, a grande massa da humanidade ainda é inconsciente e necessita de lideranças saudáveis e conscientes para que possa servir. Infelizmente,
como está no Livro dos Espíritos. O mal é ousado. O mal não tem vergonha nenhuma de cometer o crime e ainda bater no peito falando que é uma grande vantagem. Mas os bons tendem a fazer o bem de modo silencioso, então o bem não aparece tanto. Quando você liga o jornal, o que você vê? Somente crimes, roubos, corrupções. E aí o que isso daí faz? Estimula mentes juvenis, inconscientes, então beleza, né? Já que o que traz destaque no mundo é cometer crimes, a pessoa às vezes que traz um psiquismo lesado por ter se sentido abandonada na vida, muitas vezes ela vai buscar uma vida no crime para que ela possa ser vista e reconhecida. Olha o mundo de provas que nós estamos vivendo. Então, é um mundo que exige de nós prudência, vigilância. E esse ambiente do mundo, muitas vezes, tem sido trazido para os lares. Muitas vezes adentra através dos dispositivos eletrônicos, pelas telas das TVs, e os pais, muitas vezes, não conversam com seus filhos, não observam, sejam eles crianças ou adolescentes. Ou nós mesmos, muitas vezes, de modo invigilante, vamos consumindo esses conteúdos sem a devida reflexão. Lembrando que muitos desses conteúdos representam lixo mental para o nosso psiquismo. Vão nos intoxicar, nos entorpecer, vão nos colocar num estado de ilusão e vamos perder a capacidade de enxergar a vida como ela é. Porque a doutrina espírita vem nos trazer um recurso maravilhoso através do conhecimento, que é a capacidade de nós, estando encarnados, de enxergarmos a vida como se fôssemos espíritos imortais. Certa vez, numa casa espírita que nós participamos, lá não é comum de acontecer isso, mas aconteceu. Uma senhora, frequentadora desta casa, ela durante muitos anos, ela levou o marido dela para os tratamentos espirituais, para assistir às reuniões, e eu sei que os dois padeciam grandes dificuldades no relacionamento deles, os dois idosos. Acontece que ele estava mais debilitado do que ela, ele desencarnou. E acontece que, muitos meses depois, chegou uma mensagem psicografada para ela. Isso não é comum de acontecer. Mas essa mensagem foi lida publicamente. E a mensagem foi dele. E quem conversou com os dois reconhece nitidamente a história e sabe muito bem o que aconteceu. E ele, então, desencarnado, pedia perdão a ela. Porque agora que ele estava no mundo espiritual, ele reconhecia o tanto que ele a amava, e ele reconhecia o tanto que ela fez por ele, e ele, em vida, não deu o devido valor a ela. Quanto que ele pedia perdão a ela e o quanto que ele rogava a oportunidade agora de demonstrar o amor dele a ela. E ela chorou imensamente e ela ficou muito feliz com uma mensagem dessa, porque ela fazia de tudo para conviver bem com ele, mas ele muito turrão, veio de uma educação assim muito rígida e se portava dessa maneira também. Não é para a gente julgar, é só para que a gente possa entender, porque ele tomou consciência depois de desencarnar. Mas nós, que somos espíritas, que já temos acesso a esse conhecimento maravilhoso que a doutrina espírita nos traz, através do Pentateuco, através das obras subsidiárias que vieram depois, principalmente as obras de Francisco Cândido Xavier, e vários outros médiuns também, mas vieram nos trazer essa informação valiosa e maravilhosa de que nós somos seres imortais, que nós convivemos em família para trabalhar o nosso processo educativo e daqueles que estão convivendo conosco, que nós viemos para trabalhar os nossos sentimentos e auxiliar aqueles que estão na caminhada de um modo muito próximo, muitas vezes debaixo do nosso próprio teto, nas mesmas paredes. Então, são aqueles que comem do mesmo prato, para que nós possamos transformar a nossa família consanguínea em família espiritual. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vem lembrar no capítulo 14, no item 9,
quando o benfeitor espiritual Santo Agostinho nos traz uma mensagem profunda, maravilhosa, atualíssima, que se chama Ingratidão dos Filhos. E aí, ele vem nos ensinar falando que todos os males da humanidade derivam do egoísmo e do orgulho. Todos. E aí, então, ele falando dos processos educativos, dos educadores em relação aos filhos, ou dos pais em relação aos filhos, ele diz assim: mas ai, muitos entre vós, em lugar de afastar pela educação os maus princípios inatos das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses mesmos princípios, por culpa de uma fraqueza ou de um descuido. Então, quando a pessoa assume a responsabilidade do processo educativo, ela precisa dedicar tempo, ela precisa estar presente, ela precisa conviver para poder doar de si e observar o que precisa ser transformado nos seus rebentos, nos seus filhos, nos seus irmãos, dando a colaboração daquilo que for necessário e do que for possível. Santo Agostinho faz uma pergunta que é um chamado de responsabilidade aos educadores, mas vale para cada um de nós que convivemos em família, se nós fizermos a devida transposição. Pensai que para cada pai e cada mãe, Deus, que fizestes do filho confiado à vossa guarda. Meu Deus, que chamada à consciência. Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Pergunta que Deus fará a cada um de nós. Mas no convívio em família, vamos também dilatar essa mesma pergunta, essa mesma questão. Que fizestes do tempo e do convívio em família? O quanto você foi capaz de doar para que a sua família pudesse ascender, progredir, evoluir? Qual tem sido a sua cota de contribuição no seio familiar? O quanto que você tem despertado em si os valores nobres, humanos, dignos, e que você já tem dado conta de exemplificar dentro de casa? Porque eu conheço pessoas que são maravilhosas lá fora, no convívio com os outros, mas que dentro de casa as pessoas dizem: nossa, se ele tratasse a gente, se ela tratasse a gente aqui igual trata os lá de fora, o nosso convívio aqui seria maravilhoso. Então, é um período para que a gente possa se autorresponsabilizar. É um período para que nós possamos lembrar da importância do que representa essa agremiação, que é a nossa família. Enquanto o mundo grita aos berros falando que a família é uma criação cultural, o Espiritismo vem nos lembrar que a família é uma instituição divina, está dentro da programação divina de evolução e de crescimento do ser humano. Não nos enganemos quanto a isso. A família estruturada é a base para uma sociedade saudável. Uma família destruída é um pilar a menos para equilibrar e sustentar a sociedade. Várias famílias abaladas, nós teremos uma sociedade completamente disforme, corroída dentro da questão dos seus valores. Então, vamos lembrar que nós estamos num período de transição, um período de provas que todos nós deveremos estar preparados para lidar da melhor maneira com ela. Vamos lembrar. Jesus disse que o amor é o resumo da lei e dos profetas. Através do amor, nós encontraremos a resposta para todas as nossas questões. O amor é a solução. Então, vamos pensar nisso, para que no campo da família possamos mais do que nunca exercitar perdão, compreensão, tolerância, caminhar não 1000, mas 2000 passos, lançar de nós a nossa capa, nos despojar das nossas dificuldades, para que possamos, em família, caminharmos juntos, para que possamos, depois no campo social, sermos mais úteis. Então, os nossos valores estão sendo testados.
Os nossos valores estão sendo revistos, mas o amor é a solução. O amor é o nosso norte. Vamos nos lembrar disso.